Boa noite, meu nome é Matheus da Torre e nós estamos em mais uma oportunidade de compartilharmos algo da parte de Deus no canal A Raiz da Vida. A palavra de hoje que eu queria deixar com vocês, ela se encontra no capítulo 27 do livro de Mateus, no versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. O versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A moeda de prata foi a que Judas vendeu Jesus. E Judas, arrependido que ele havia traído o sangue inocente, que ele havia traído Jesus, chega aos principais sacerdotes e aos anciãos que haviam dado a ele essas 30 moedas de prata para ele mostrar quem era Jesus, para ele trair Jesus. Judas, arrependido, vem e tenta devolver a eles. Mas eles falam assim: que nos importa? Isso é contigo, porque Judas, creio eu, ele queria devolver e em troca receber novamente Jesus, aquele que ele havia entregado de bandeja para os principais sacerdotes e os anciãos do povo, para aqueles que queriam trair, que queriam matar Jesus. Judas, arrependido, traz as moedas. E o que me chama a atenção é que Judas, ele pega as moedas e ele, vendo que não poderia trocar novamente, que não poderia ao menos devolver as moedas, ele vai e lança elas dentro do templo. Ele lança elas dentro do templo e ele sai e vai enforcar-se. A moeda, para mim, é um erro que Judas cometeu, porque foi por meio daquela moeda que Judas traiu Jesus. Então, muitos de nós julgamos aquele ato de Judas, mas cometemos o mesmo erro. Como assim? O templo hoje, o templo que diz essa palavra, hoje é a igreja, é o templo de Deus, é a igreja. Hoje muitos de nós, e as moedas eram um erro, muitos de nós fazemos como Judas, lançamos o nosso erro diante de Deus. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Nós fazemos sexo antes do casamento e queremos, depois de casar, lançar diante de Deus um casamento infeliz. Hoje nós não nos planejamos e queremos lançar diante de Deus as dívidas que temos. E muitos de nós fazemos isso, nós lançamos diante de Deus o erro. Mas Judas, ele lança e depois ele sai para se enforcar, ou seja, ele sai para cometer mais um erro. Nós fazemos isso, nós lançamos diante de Deus um erro, mas não queremos entrar dentro do templo. Nós lançamos o erro dentro do templo, mas não queremos entrar dentro desse templo. Nós lançamos diante de Deus o nosso erro, mas não queremos mudar, nós queremos continuar na prática dos outros erros, na prática até mesmo do mesmo erro. E o que adianta Deus resolver o nosso problema, mas não resolver nós? Porque Ele vai resolver um problema aqui e vai surgir outro lá, ou até mesmo o mesmo problema que Deus solucionar na nossa vida, a gente no dia seguinte vamos continuar cometendo, no mês seguinte, na semana seguinte, independente do tempo, vamos continuar cometendo. Então a palavra que eu queria deixar com você é: não lance somente o teu erro, porque Deus pode solucionar ele, mas não lance somente o teu erro, porque o erro é o fim, o princípio somos nós, porque não existiria o erro se não existisse nós. Deus soluciona o erro, mas se Deus não nos mudar, se nós não buscarmos essa mudança, o erro vai continuar acontecendo. Então a palavra que eu queria deixar com você é: não lance a moeda, simplesmente. Entre você, porque se você entrar e mudar, a moeda não vai mais acontecer. Não lance somente o teu erro dentro. Entre você dentro do templo, porque se você entrar, o seu erro não vai mais acontecer, se você realmente está arrependido. Então é essa palavra que eu queria deixar com você. Entre no templo, entre na presença de Deus, entre na obediência, não lance somente seus erros, suas dificuldades, seus problemas diante de Deus. Busque você se dedicar e dessa forma Deus vai começar a mudar coisas em você, porque é assim, se Deus mudar você, o seu erro não vai mais acontecer. Que Deus abençoe, fique com essa palavra no seu coração e que você venha começar, não essa semana, mas esse final de semana ainda, algo diferente, atitude diferente, uma postura diferente. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, fique com essa palavra
e vivencie ela cada dia da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana e uma ótima semana.